Boa noite, pessoal. Vamos se aproximando aí, conforme o combinado, 20 horas com um atraso aqui, 25 minutos. Nós vamos fazer uma live, que é uma live sobre definição corporal, né? Aí nós vamos falar muita coisa sobre isso, sobre exercício, sobre a questão hormonal, suplementação, macronutriente, micronutriente. Cara, eu também, um ranço desse negócio de Deus livre. Marcelão, tu vai curtir do papo aqui, tu vai curtir. Tu que é do esporte, tu vai curtir o papo aí, meu amigo. Deixa eu ver se o Tanuri entrou. Tô convidando o Tanuri, gente. Aí. Ô, meu ídolo. Meu ídolo! Porra, te falar uma coisa, meu. Cada vez que entra aí iluminado, eu fico. Caraca, chega a ficar trêmulo aqui. Porra, então um cara desse aí, cabelinho, que saiu do exército agora. Pô, ele na régua, né? É outro nível, é outro nível. Eu aqui. Outro patamar, né? É gente que faz, que trabalha, pô. Porra, eu vou E poder aí, ser assim. Ana? Entendeu? Tão fudido que eu não vou. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, pessoal, para a gente não perder muito tempo, porque o tema é muito bom. Muita gente perguntando aqui, tem uns colegas aí, fala Brunão, querendo saber o tema. Nós vamos falar hoje sobre definição corporal. Nós vamos, nessa uma hora que a gente tem aqui, explorar o universo da composição corporal, né? E da definição corporal. Aquela busca incessante das pessoas que chegam ao consultório, que, claro que essa live vai ter parte que vai ser mais importante para o nutricionista, vai ter a parte... Alan, tá, vou procurá-la. Vai ter uma parte que vai ser mais para nutricionista, a outra parte vai ser mais para médico, né? A outra parte, o educador físico vai aproveitar um pouco mais. E, no geral, a gente vai tentar traduzindo aqui, vai tentar traduzir essa live para que o conhecimento fique, assim, pelo menos disponível para as pessoas que não são da área da saúde conseguirem entender parte do nosso papo aqui e ou aplicar nas suas vidas, ou entender que estão errando e por isso que não estão conseguindo os resultados que gostariam, ou até entender que precisam, nos seus casos, encontrar alguém enfim, que consiga dar o resultado que a pessoa espera, né? Eu vou me apresentar para o público do Tanuri e ele faz as vezes aqui. Eu sou Vitor Sorrentino, sou médico e trabalho com metabologia, com medicina preventiva, com essa coisa da medicina funcional. Eu gosto mais de chamar de medicina funcional. E Dr. Márcio Tanuri, eu sou irmão dele de coração, e um grande irmão que a vida me deu, e a gente é sócio nesse projeto, que é um projeto chamado Medicina Vanguarda, e nesse projeto a gente idealizou falar sobre aquilo que talvez uma das coisas muito importantes, né, e que muita gente acredita ser só parte de uma ideia estética, e a gente resolveu há muitos anos se unir para dar aula e cursos para profissionais de saúde, para fazer aquilo que a gente faz no nosso consultório, sabendo que muitos desses cursos ou são de pessoas que têm muita teoria, mas não têm a prática, ou então, às vezes, que têm prática e não conseguem fazer algo com saúde, porque falta teoria nisso, né? E tá sem som. Não, eu acho que é tu que tá sem som aí, amigo. Agora melhorou, tá? Ou então... as perguntas que já começam a chegar, cara. Olha só, tomo remédio para tireoide. Posso tomar oxandrolona, salazolol? Cara, como é que eu vou saber? Já vamos cortar de cara essas perguntas. Como que eu vou saber se você pode usar 2 esteroides anabolizantes sem saber que problema é o seu problema de tireoide? Quais são os seus exames? Nunca ter lhe visto na vida. Que doenças você já teve? Então, assim, gente, já acorda esse tipo de pergunta aqui, tá? Nosso negócio é ensinar vocês por isso. Então, nós temos esse projeto que chama Medicina Vanguarda. E nesse projeto a gente dá aula. Ana, olha a Ana, que honra ainda, não é? Só tu estando junto para nos assistir aqui. Deixa eu falar uma coisa. Deus, porra! Porra, deixa eu falar uma coisa. Nunca me assistiu na vida, aí o Tanuri tá junto, lá vem. E aí, nós
nesse curso que a gente dá já há muito tempo, há alguns anos, já formamos várias turmas de profissionais de saúde. A gente ensina sobre definição corporal com saúde e nesse universo a gente ensina aquilo que a gente faz dentro dos nossos consultórios há muitos anos. Passamos a nossa experiência sem segredos, sem rodeios, né? E claro, quem são os nossos alunos aqui, já tem alguns já, eles sabem muito bem como a gente gosta de ser verdadeiro, quando a gente passa as coisas sem esconder o jogo daquilo que a gente faz e que nos levou, né? Parte daquilo que nos levou a chegar onde a gente chegou. Então, eu me apresentei o nosso projeto. O Dr. Tanuri não precisa comentários sobre, dificilmente a gente tem como abranger todo esse currículo desse meu irmão, mas o Dr. Márcio Tanuri é o cara, simplesmente, da medicina esportiva do Brasil. Literalmente o cara da medicina esportiva do Brasil. A gente fala muito, né, Nuri? E eu já vou passar a bola para ti para começar a história aí, sobre medicina esportiva, e as pessoas estão acostumadas, os profissionais de saúde, a irem nessas aulas em congressos, ou cursos, ou simpósios, e toda vez a gente vê aquelas pessoas falando do meu atleta, porque o atleta é assim, assim, assado, e nós queremos definir agora uma coisa muito importante. Nós vamos falar sobre definição corporal com saúde. Nós não vamos falar de pessoas querendo ser fisiculturistas. Isso para a gente não é que não possa ser com saúde, mas é uma coisa muito distante da realidade. Não consideramos esse universo de atleta, né? Nós estamos num grande universo de atletas e dentro desse universo de atletas, né? Eu posso falar que atleta profissional do esporte mesmo, o Dr. Márcio Tanuri, ele é que tem a maior, hoje em dia, o maior know-how no Brasil, sem dúvida alguma, a maior autoridade hoje no Brasil. É o diretor médico do Flamengo, é o diretor médico do UFC, é um cara que revolucionou a medicina, está revolucionando mais ainda a medicina esportiva no Brasil, é o médico querido aí de todos os clubes do Brasil e os clubes do exterior, porque é o cara que fez é verdade, pô, fez o que fez no Flamengo, não foi simplesmente por recursos, mas por uma união de conhecimento, evolução, tecnologia junto com o conhecimento, a genética, entendimento de exames laboratoriais como ninguém faz. Então, é o cara que mais tem para passar sobre essa questão de performance para atletas. E a gente considera performance para atletas, a gente chama atleta, inclusive no nosso curso, né, que a gente dá, a gente fala atleta, e as pessoas dizem, não, mas eu não trato atleta, não, mas peraí, atleta profissional é uma coisa, atleta é o Vitor, é o Márcio, que praticam exercícios físicos, a gente já considera atleta, né? Então, eu já apresentei o Márcio aqui, cortei isso aqui, porque ele vai falar muito pouco e ele é muito. E as pessoas que são muito, geralmente elas falam um pouco de si. Então, eu tenho que apresentar ele para falar quem é o cara. É o cara da medicina esportiva no Brasil, é o único que eu conheço que dá curso realmente, que está nos cursos e que trata de fato atletas. E que não está simplesmente fazendo as pessoas ficarem fortes. O que é louvável também, deixar as pessoas simplesmente fortes. A gente não está criticando isso. Mas quando a gente fala atleta, é o cara que tem experiência e know-how em atletas, esporte e também composição corporal. Sem dúvida alguma, dos caras que dão curso por aí. O Tanuri é o cara que trabalha com atletas de face. Realmente, ele é o cara. Tá? Então, Tanuri, quero passar a bola para ti aí, meu irmão. Vamos começar... eu acho, falando daquilo que é o mais importante, né, cara? Conceitualmente, o que o exercício físico ele provoca dentro do nosso corpo, né? Ou seja, como é que a gente deve se preparar para os exercícios, né? E a fim de resultados, né? O que eu estou buscando, se eu sei que o exercício provoca no meu corpo, né? Em termos de adaptações metabólicas e tal, consequentemente, eu tenho que entender um pouquinho de como me preparar para fazer o exercício para extrair o melhor deles. Vamos falar disso direcionando um pouco mais para essa finalidade que a maioria das pessoas tem, que é assim, poxa, quero reduzir gordura corporal e aumentar a massa muscular, ficando bem sem que necessariamente fique gigante. Primeiro, boa noite a todos aí, né? Normalmente, sem live com o Vitor, eu consigo falar pouco mesmo. Não que eu fale pouco. De mim, realmente, assim, não falo muito. Muito do que ele disse aí, com certeza, é porque é considerado um dos melhores amigos meus, irmão, ele sabe disso, então a gente tem que relevar, né?
E existem grandes nomes ali na medicina do esporte, quem dera eu ser uma referência, mas eu acho que esse curso é em função um pouco até do que eu vejo na mudança da medicina do esporte. A gente conversava isso ali com o Vitor, que é o conceito ali da performance aliado, não só ali o tratamento, os exames ali pré-competição, por exemplo, a cardiologia do esporte, que é importantíssima, como a gente sabe disso, ou não só a traumatologia do esporte, que é o tratamento aí das lesões, dos traumas decorrentes ali do esporte, que isso é importantíssimo, a gente sabe disso. Mas tinha uma lacuna, que eu via isso porque eu sou um atleta frustrado, então daí que vem essa minha busca, e eu via que tinha uma lacuna disso, de um médico ali que acompanhasse a melhora do rendimento, do performance, para a gente entender o equilíbrio metabólico desse atleta, né? Porque a gente sabe que os esportes de alta intensidade têm uma exigência, né? Como você estava falando, eu vou entrar no que você disse, Vitor, mas te gera uma carga interna altíssima e um efeito do treinamento é completamente diferente para pessoas ali treinadas e destreinadas, e você precisa entender isso para você fazer o reparo que esse desgaste físico, essa atividade física pode te gerar. E aí eu via que tinha essa lacuna, realmente, então eu acho que nisso sim, né, eu acho que foi algo que eu estudei, que eu via, que tipo, eu sempre acreditei isso na medicina, e é um pouco do que a gente quer passar essa visão no curso, né, que a gente passa, né, que você também tem. É óbvio que a gente ali que trata atleta de alta performance, né? Eu sempre falo, existem todos o teu paciente, né? Porque o meu consultório é muito mais paciente de pessoas que praticam atividade física. E hoje as pessoas buscam isso de maneira competitiva, como hobby. Então, é uma pessoa, por exemplo, que corre uma maratona, quer melhorar o tempo, ou quer, por exemplo, como meta, conseguir concluir um short triathlon, um meio Iron. Então, assim, hoje essa demanda que eram de pessoas como eu era, como eu sou, como eu sei que você é, Vitor, que gosta de praticar atividade física, que é competitivo, que sabe que a gente vai falar daqui a pouco dos efeitos inerentes à atividade física, que a gente sabe que o nosso músculo é um grande órgão endócrino, então a gente libera vários hormônios, isso gera um equilíbrio hormonal na gente, interfere diretamente na nossa taxa metabólica, consequentemente ali no nosso ambiente androgênico também. Quando a gente fala de hipertrofia, muitas das pessoas acham que é simplesmente você adicionar um hormônio, né? Mas não entendem que você tem que preparar esse teu ambiente anabólico, esse teu ambiente androgênico para que você consiga otimizar essa resposta. E não tem esse entendimento, como a gente vai falar, da intensidade. Por exemplo, a gente sabe que a contração do músculo, você mobiliza GLUT4 para a membrana, você aumenta a captação de glicose, consequentemente diminui a resistência insulínica, mas isso em só certa intensidade, por exemplo. Então, não é simplesmente a contração muscular. Então, qual é a intensidade, por exemplo, da atividade física que eu libero a irisina, que eu consigo fazer aquele browning, que outro dia eu vi você falando numa live, né? Você fala que não, mas eu te acompanho, né? Que é tornar essa gordura ali branca, né, que é inflamatória, nessa gordura marrom funcional. Como que eu sei avaliar no meu paciente qual que é a... Então, como a gente fala, né, eu acho que o exercício físico é igual ao medicamento, que é a dose, né? É o veneno ou não. Qual que é a dose do exercício físico para cada um? Qual é o tipo? Eu digo normalmente que o nosso músculo é escravo da nossa mente, né? A gente dá o estímulo para o nosso corpo e ele vai reagir da maneira como o estímulo você der. Então, por exemplo, certos hormônios, qual é o tipo de atividade que eu vou fazer? No emagrecimento, por exemplo, se é uma pessoa ectomorfa, endomorfo, mesomorfo, vai ter uma diferença na nossa Nutritional Time, por exemplo, nas estratégias nutricionais relacionadas aos exercícios e as intensidades do exercício, que eu sei que algumas vão promover, por exemplo, hiperplasia mitocondrial, se é uma pessoa que eu tenho uma dificuldade de beta-oxidação, por exemplo, de função mitocondrial, não só de mobilizar e transportar gordura, que a gente sabe que é uma função diferente. Então, a gente sabe que o resultado final é que essa pessoa não perde peso, mas qual é a causa? E aí a gente consegue entender isso, individualizar totalmente assim, a tua prescrição de atividade física junto ali com a tua prescrição ali medicamentosa e nutricional, e aí você consegue ter esse efeito ali, como você falou, que hoje em dia as pessoas buscam muito, né? Da melhora da performance ou da composição corporal. E a gente tem que entender que muitas das vezes estética e performance não são coisas que caminham juntas. Em alguns momentos, em alguns esportes, isso até é comum de acontecer, mas em muitos outros não. Então, eu sempre digo para as pessoas que quem busca saúde ganha estética, ao contrário que nem sempre é verdadeiro.
Então, a gente hoje, eu acho que essa visão da medicina do esporte, dessa prática ali com atletas de alta performance, como trazer isso para o teu consultório, como você tratar esse teu paciente, que é o meu dia a dia no consultório, que eu sei que é o teu, que quer ter um tratamento como de um atleta de performance, porque ele quer performar, porque ele quer ter uma noite melhor de sono, ele quer saber como ele recupera melhor para o dia seguinte, porque ele já tem uma situação muito diferente, porque tem que trabalhar, já não tem toda aquela situação, então a gente tem que otimizar para que ele performe realmente. Então, assim, isso é importantíssimo, porque hoje eu vejo essa procura cada vez maior, Vitor, no consultório, e erros cada vez maiores também, ao mesmo tempo. Então, assim, são coisas que, porventura, por mais que esteja aumentando a procura, não sei se até seja por isso, eu tenho visto aumento de erros também na condução desses casos, por falta de conhecimento ou dessa visão sistêmica do paciente, não pontuar simplesmente ali num desequilíbrio ou numa queixa, entender o que pode estar por trás disso para que a gente realmente consiga trazer o resultado, a expectativa, mas junto com saúde, que é o mais importante, né? E é interessante nesse performar, porque hoje, gente, a gente vai falar sobre... Vitor, só um adendo aqui, né? Tô vendo que eu tô sem moral contigo. Eu entro nas tuas lives, quando chama algum convidado, tem 1.500, 2.000 ali assistindo. Pô, e venho eu ali, tem 500 pessoas, cara. Não, meu irmão, hoje é sexta-feira de noite. Isso aqui vai ficar rodando aqui no IGTV muito. Sexta-feira de noite a gente já sabe. Tô morto mesmo. Eu já sei que quem tá assistindo é acima da média. Que sexta-feira à noite, tipo, eu só ia assistir se fosse a live do Vitor mesmo. Mas com certeza essas pessoas assim estão largando na frente, não tem dúvida. Assim, a gente tem um foco nessa live, como eu falei aqui, né? Tentar explicar de forma que todo mundo consiga aproveitar aqui. Se você não é profissional da área da saúde, algumas palavras vão ficar um pouco mais complexas, mas a gente não está fazendo só para pessoas que não são da área da saúde. Nós estamos fazendo, todos vão aproveitar. Muitos não vão conseguir entender uma parte, mas vão entender outra. Então, assim, até o final, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar resumir aqui sobre o que são a energia, que tipo de energia que os exercícios utilizam. Portanto, se utiliza uma ou outra energia em termos de alimentação ou depois uma suplementação, mas a alimentação, como deveríamos nos preparar e quais são os erros mais comuns que a gente enxerga. Depois a gente vai falar sobre suplementação, como é que a gente consegue suplementar, então, para otimizar isso, e se é necessário suplementar. E, por último, nós vamos falar sobre a questão hormonal, não só a suplementação, mas aí as reposições hormonais, ou ciclos hormonais, esteroides anabolizantes. No começo aqui alguém perguntou sobre a oxandrolona, estanozolol, vamos ver se a gente aborda sobre isso. E até... eu acho interessante, estava conversando, o Tanuri aqui, eu tenho uma receita muito recente de um paciente, e o Tanuri recebe demais, eu recebo demais, de receitas de pessoas que não conseguem os resultados e vão aumentando, vão tomando mais dose, mais aquilo, mais aquele outro. Nosso objetivo aqui não é, de nenhuma forma, assustar as pessoas em relação ao uso dos esteroides anabolizantes. Não é esse o nosso motivo aqui. Nós vamos explicar que consciência, com experiência e com responsabilidade, não há problemas de uso de remédio, que seja esteroide anabolizante ou não, né? Porque quando eu prescrevo um Roacutan para a pele, eu sei dos riscos. Quando eu prescrevo um Victoza para emagrecimento, ou Saxenda, ou Ozempic, ou Trulicity, eu sei dos riscos. Então, a gente avaliar o custo-benefício. Esse vai ser uma importância no final disso aqui, mas eu vou mostrar uma receita que é comum da gente receber, prescrita para os médicos, às vezes mistura com nutricionistas, para a gente entender assim, onde é que são os erros principais e o porquê que os resultados então não acontecem para as pessoas que acabam só assim, bota hormônio, bota isso, bota aquilo, não chega o resultado. Não que não possa ter resultado melhorado com hormônio, que seja lá o que for. Não é esse o ponto. E não somos contra. Tanto que ensinamos no nosso curso, nós temos um curso que chama Definição Corporal com Saúde, que aconteceram já 7 versões presenciais, e nesse ano nós tínhamos as agendas já presenciais, e em função da pandemia nós cancelamos a agenda presencial e resolvemos há uma semana disponibilizar então esse curso online para profissionais de saúde, ensinando sobre estratégias hormonais, remédios hormonais, esteroides anabolizantes, explicando sobre suplementações, como usar, por que usar,
quais as contraindicações, quais as indicações, né? E todo, obviamente, o entendimento da fisiologia hormonal, porque no final vocês vão ver que com uma receita que eu recebi aqui, o paciente não teve resultado nenhum e estava atrolhado de coisa. A gente vai assim, pô, mas tanto hormônio, como é que não teve resultado? Então, aí, as duas coisas são indivisíveis. Eu não consigo resultado só utilizando um recurso, o melhor que seja o recurso hormonal. No final das contas, eu acabo tendo um resultado vazio, né? Que passa tudo, a pessoa se lasca de algum jeito e depois fica mais lascada ainda, porque usou, gastou, tal, e não chegou a lugar algum. Então, isso é importante para vocês, são colegas nossos, profissionais da área de saúde. Todos precisam entender. Os nutricionistas precisam entender aqui sobre bioenergética do esporte. Os educadores físicos precisam entender aqui sobre bioenergética do esporte também. Os médicos, os nutricionistas precisam entender sobre fitoterápicos e sobre hormônios também utilizados, e até o educador físico. Não que ele vá prescrever, mas para ele entender o que está acontecendo com um atleta ou o aluno dele e o porquê que ele não está conseguindo mais resultados ou porque aleatoriamente ele consegue mais resultados. Nosso negócio é tentar ajudar essas pessoas todas, tá? Bom, então... vou passar a bola, Tanuri. E quando ele fala performar, gente, entenda o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui, tá? E a partir daí eu acho que é interessante tu explicar aí sobre aeróbio, anaeróbio, tal, e vias energéticas, tal, de uma forma, né, que as pessoas possam entender também como suplementar, se for o caso, tá? E dos básicos, né, até aquela coisa um pouco mais complexa. E eu vou começar só contando para vocês o que é o performar. Eu atendi anteontem, uma mãe com um filho, na verdade, o filho com alguns problemas, e o filho precisa de exercício para poder regular uma questão dele de depressão. Mas regular, porque o exercício ele funciona tanto quanto o medicamento para depressão, quando a depressão moderada ou leve, que era o caso desse garoto, 16 anos. Então, esse garoto, 16 anos, a chance dele é que ele nunca fez exercício físico na vida, é que ele começa a pegar gosto por exercício físico. Como ele é bem magrinho, no começo, talvez fazendo uma musculação ou qualquer exercício, ele vai ver algum resultado, né? Que é aquele pumpzinho no começo, tal, que é uma hipertrofia fisiológica que não é hipertrofia, que na verdade é mais água no músculo. Só que o que a mãe me falou? Ela falou assim, Vitor, e se a gente pudesse usar algum hormônio, alguma coisa, que ele pudesse ter mais resultado, pelo menos para ele pegar gosto, que eu prefiro que ele pegue gosto pelo exercício, depois a gente não precisa usar mais nada, do que ele passe a vida inteira, que ele está desde os 12 anos usando antidepressivo, e continua sem estímulo para fazer as coisas. Então a gente tem que ponderar, dos 12 aos 16 usando o antidepressivo, no caso dele, que ela me passou, né? Ela é profissional de saúde, eu achei interessante, falei, realmente, se fosse meu filho, 4 anos usando antidepressivos de todos os tipos, sem melhorar o quadro, sabendo que se não melhorou com os medicamentos realmente o quadro dele, talvez o exercício seja um maior regulador dele, porque ele pode regular mais do que medicamentos. Então, moderado ou leve. Eu preciso fazer ele pegar gosto pelo exercício. Ele é magrinho, a autoestima aos 16, 17 anos de um garoto desse, né, tá cambaleando, tá querendo conquistar meninas. Se ele fizer um exercício e tiver mais resultado, então eu falo assim, e se a gente usasse algo? Olha que interessante, né? Então, é um outro ponto de vista que as pessoas não param para pensar. Né? Poxa, isso aconteceu comigo aos 18 anos, eu era magrinho, né? Mas, e aí? A gente dá um resultado, depois a gente embala a pessoa, pega gosto pelo negócio, começa a se achar um pouco mais bonito, legal, pega gosto pelo exercício, a gente deu um embalo e conseguimos vencer algo que 4 anos de todos os tipos de medicamentos não venceram. Então, isso é uma possibilidade, não é uma garantia de resultado, né? Mas... Então, eu estou só levantando para as pessoas entenderem o que a gente vai abordar nessa live aqui, porque é importante, né? E a importância desse tema, que não é só a estética, que também é importante. Meu irmão, tu que é o mestre da bioenergética aí, das vias metabólicas, dos exercícios, pô, as pessoas fazem aeróbio e anaeróbio e não sabem o que é um e o que é o outro, na verdade, né, cara? E como as coisas se misturam. Pô, explica um pouco aí, cara, sobre alimentação, sobre o que se usa de exercício e para quais finalidades devem ser utilizados e os suplementos já que poderiam ser utilizados aí, já levantando assim, os profissionais de saúde que não farão o nosso curso para poderem estudar, às vezes não vão fazer, e aqueles que, para entender tudo que é 1/10 do universo que a gente ensina no nosso curso online, chamado Definição Corporal com Saúde. Não dá para... Você quer que faça milagre, né? Que não dá nem para 1/10, né? É muito mais do que isso, né?
Mas eu acho que assim, é muito importante, como você falou, né? Primeiro de tudo, eu acho que essa pandemia a gente está revendo alguns conceitos, né? Nesse momento, onde a gente ficou muito claro que saúde e ausência de doença não são a mesma coisa, né? Ficou muito claro que, por exemplo, você pode não estar doente, isso não significa que você esteja saudável. E da mesma maneira que o teu estado imunológico, a tua saúde, foi um grande diferencial, né, nessa questão dessa epidemia. E a maior comorbidade de todas foi a obesidade, a gente sabe disso, e o processo inflamatório gerado por isso. Então, quando a gente fala de atividade física, a gente tem que pensar sempre em inflamação. Então, a gente tem a inflamação boa e a inflamação ruim. O nosso corpo é um equilíbrio, né? Então, o tipo de atividade física, quando a gente vê, chega o nosso paciente lá no consultório, eu primeiro tenho que entender o que eu quero, como que eu vou avaliar se o que eu estou fazendo está tendo efeito ou não, né? E a gente tem que entender que, como o Vitor falou, né, quando eu estou fazendo uma atividade física e eu estou ali liberando hormônio, o que eu quero, por exemplo? A gente sabe que se eu tenho uma atividade, uma obesidade centrípeta, né, aquela gordura visceral, intraabdominal, que é uma das gorduras difíceis da gente mobilizar, a gente sabe que mobiliza como? Com atividades que liberem catecolaminas para eu mobilizar essa gordura. O que me libera catecolamina, por exemplo? Atividade física de alta intensidade. Só que ao mesmo tempo que a gente faz uma atividade física de alta intensidade, normalmente essa pessoa, como a gente falou, está querendo perder peso. Se eu não tiver o substrato energético, a alimentação correta, como o Vitor falou naquele momento, eu posso estar ao mesmo tempo que mobilizando gordura, faltando glicogênio e fazendo gliconeogênese, perdendo massa muscular, o que na médio e longo prazo, no meu processo de emagrecimento, vai ser muito ruim, porque o meu metabolismo basal, que a gente sabe que é 70%, às vezes quase 80% do meu metabolismo, do meu gasto diário no meu dia a dia, que vai entrar no meu cálculo, por exemplo, do déficit energético que eu preciso fazer para emagrecimento, eu vou estar diminuindo, por uma simples questão de não estar equiparando a minha alimentação com o tipo de atividade física. Ou, por exemplo, a gente vai mostrar ali como você consegue saber se isso está acontecendo também e talvez se você não esteja tendo resultado porque essa pessoa tem uma função mitocondrial insatisfatória. Porque eu consigo mobilizar essa gordura, mas quando chega na mitocôndria eu não consigo oxidar. E aí, muitas vezes, a pessoa acha que está fazendo um aeróbico e não está, porque ele pensa que o aeróbico está na esteira e o anaeróbico está no crossfit, por exemplo, na musculação. E não entende que a aeróbica e anaeróbica é nível celular. É uma questão de intensidade, você muda a tua via energética, como você falou, o teu sistema energético. E, por exemplo, em metabolismo anaeróbico, em alta intensidade, eu não consigo oxidar gordura. Eu tenho que usar glicogênio. Então, às vezes, é melhor eu colocar aquilo para eu poupar minha massa. Então, muitos dos casos que eu vejo hoje em dia, daquela obesidade sarcopênica, falsa magra, e aí que não consegue mais perder peso, em dietas muito restritivas, onde a gente tem que, por exemplo, aumentar essa ingesta ali, muitas das vezes de carboidrato, que hoje está na moda ali, o no carb, e eu incrementar exercícios de força para que eu consiga ali promover um anabolismo para essa pessoa, para que eu consiga gerar um ganho de massa, que é o que vai aumentar o metabolismo dela e, consequentemente, ajudar no emagrecimento, porque ela já come muito pouco, mas perde muito pouco. E a gente vai estar explicando também onde que entra aí a via hormonal, por exemplo, em casos como esse, onde eu tenho um eixo suprimido para que eu possa restaurar isso e, consequentemente, criar o ambiente necessário para que isso aconteça. Então, quando a gente vai ao paciente do nosso consultório, quando pensa em emagrecimento, no ganho de massa, a gente tem que entender todos esses conceitos, porque nem sempre aumento de atividade com diminuição da ingesta calórica, eu vou reduzir peso. E muitas vezes esse paciente até perdeu peso, chega no teu consultório com um percentual de gordura mais alto, porque ele perdeu muita massa muscular e com isso aquele nosso equilíbrio inflamatório que a gente falou, que a gente libera adipocinas no nosso tecido ali gorduroso, a gente libera miocinas no nosso músculo, elas se equilibram entre elas ali nesse processo. Eu mesmo que eu não esteja muito sobrepeso, essa desproporção eu vou gerar um ambiente altamente inflamatório. Isso a gente vê cada vez mais, que são aquelas falsos magros, não estão muito sobrepeso, mas com uma composição corporal devido à perda de massa muito grande, o que gera um processo, às vezes, metabólico ali, inflamatório alto para essa pessoa. Então, a gente tem que entender isso, porque senão a gente está piorando esse processo
e aí às vezes chega esse paciente, né, consequentemente, perdendo massa muscular, metabolismo basal mais baixo, isso leva a ter um aumento de TSH, uma queda ali dos hormônios tiroidianos, porque você está com o metabolismo mais baixo, menos massa, você produz menos hormônio, e aí você às vezes chega e acha que é um hipotiroidismo e tende a repor um hormônio tiroidiano, onde você vai estar até piorando esse processo, que não é por causa disso. Ou muitas das vezes, por exemplo, a unha quebradiça, o cabelo caindo, porque está faltando aminoácido, porque a gente tem que entender que o carboidrato, a gente tem um estoque de carboidrato, que é o glicogênio, no fígado e no músculo, por exemplo. Ácido graxo, né, triglicerídeo, a gente tem um estoque no nosso tecido adiposo. Aminoácido a gente não tem. Toda a proteína é funcional. Então, se eu estou desviando, por exemplo, o aminoácido, né, na minha atividade física, porque está faltando glicogênio, eu estou tirando do meu músculo ou do meu sistema imune. Por isso que muitas vezes, quando a gente aumenta a intensidade da nossa atividade física, sem acompanhar isso junto, cai meu sistema imune, cai meus hormônios, que eu preciso de aminoácido, por exemplo, para produzir hormônio. Quantas e quantas vezes a gente vê ali alterações hormonais, até em mulheres com percentuais de gordura muito baixo, e a gente explica um pouco por quê. Então, esse equilíbrio. Então, essa dose é importantíssima, e isso vai mostrando para a gente também nos exames laboratoriais, que a gente até fala um pouco disso no curso, para você entender se isso está acontecendo, que nível que está acontecendo, para você ir fazendo ali as intervenções e os reparos ali necessários para isso, né? Então, isso eu tenho visto cada vez mais, porque as pessoas estão buscando ali praticar esporte, né, de uma maneira, de uma intensidade mais alta, que eu acho ótimo, né? Só que muitas vezes de maneira errada, como a gente falou, né, é como um medicamento. E aí eu tenho que saber o que é melhor fazer para eu até tratar isso, até em que situação. Por exemplo, é uma pessoa que tem dificuldade para dormir, eu vou fazer um exercício à noite de alta intensidade, onde eu libero adrenalina, também posso estar piorando o sono. Ou aquela pessoa que tem dificuldade para acordar, talvez não seja melhor a gente tentar esse tipo de atividade física para que a gente acelere um pouco o metabolismo dessa pessoa, enfim, que ela acorde. Então, tudo isso a gente vai mostrar como funciona, como entender. E como você saber se isso está acontecendo ou não, né? Então, acho isso importantíssimo. Hoje a gente sabe que, como você falou, para perder peso, até ganhar um pouco de massa, não tem muito mistério. Esse ajuste fino, quando a gente busca melhores resultados, a gente tem que ajustar tudo isso, tem que entender o que está acontecendo por trás daquele resultado não alcançado. Não só isso, né? Nosso equilíbrio hormonal, qual é a interferência do cortisol junto com a testosterona, essa relação testosterona-cortisol. Então, se eu não consigo melhorar um ou repor um, como é que eu consigo controlar, diminuir o outro? Quais são os sinais que me mostram que está tendo uma inflamação excessiva, por exemplo, que seja devido ao atividade física ou não? Então, tudo isso é importante para que a gente possa saber o que está fazendo e depois acompanhando os resultados, né? Maravilha. Tem uma imagem legal aqui, ó. Vou mostrar para o pessoal aqui. Esse é um artigo publicado. Esse aqui, por acaso, nós não temos ele no nosso curso, justamente até por isso eu vou mostrar. Tá? No nosso curso tem lá, tem muita coisa explicada. Mas esse aqui é um artigo recente, relativamente recente, publicado em 2019. E tem uma condição muito bacana aqui para poder mostrar para os profissionais de saúde aqui, e para as pessoas que não são da área da saúde a importância. O Tanuri falou da mitocôndria, né, da importância dos macronutrientes aqui, dos aminoácidos e até da regulação dos carboidratos para que a gente tenha resultados. E esse aqui é um artigo bacana mostrando, olha só, que a sarcopenia, ou seja, que essa busca nossa de melhorar a composição corporal, melhorar a massa muscular em relação à gordura, é uma busca essencial também para o envelhecimento saudável. Por isso que muita gente busca isso, buscando única e exclusivamente a estética, e a gente, primeiro, a gente não julga, primeiramente, que sendo estética é uma coisa ruim, afinal de contas a cirurgia plástica está aí tratando estética, né? Operando as pessoas, a dermatologia em muito está aí tratando estética também, e ninguém questiona, ou seja, a composição corporal é importante, cada um dá sua importância, mas para longo prazo, é importante que esse processo seja mantido para que não aconteça o que acontece com todos e que já é algo que acontece na mais tenra idade, da pessoa já começar a desenvolver essa sarcopenia funcional, ou seja, é jovem,
tem pouca massa muscular, muita gordura em relação à massa muscular, que é uma máxima nas mulheres que a gente atende, né? As falsas magras aí. E aí eu entendo que os profissionais de saúde, eles têm tanto procura por isso, porque elas percebem isso, né? É só batendo uma bioimpedância que a pessoa já vê. E esses radicais livres aqui, de uma mitocôndria que não foi bem alimentada, ou seja, mesmo fazendo exercício físico, ou seja, eu estou fazendo exercício físico vigoroso, não consigo andar. Porque a mitocôndria, ela é uma mitocôndria de velho já. E como é que a gente melhora e a gente consegue enxergar isso aqui? Tem exames, por exemplo, eu consigo enxergar por exemplo, um ácido úrico alto, eu tenho várias informações de um ácido úrico, desde a performance mitocondrial, até o excesso de purinas, ou até o excesso de carboidrato. Como é que eu sei o que está acontecendo lá? Então, eu preciso entender de fisiologia do exercício, porque esse processo aqui, ó, que a gente vê o velhinho, não é do velhinho hoje. É o processo de grande parte das pessoas que estão já com uma composição corporal de idosos, inflamados, excesso de espécies reativas de oxigênio, às vezes praticando exercício e comendo e suplementando errado. Ou seja, sem conseguir fazer o que ela quer síntese. E ela quer equilibrar a síntese e degradação. E esse processo não depende só disso. Não depende só da proteína. Então, eu vou tomar um whey protein. Né? Isso os profissionais de saúde precisam entender. E, por outro lado, aqui, o exercício como uma terapia. Mas para eu poder entender a terapia de exercício aqui, isso aqui é uma figura bem simples de ver, né? A gente não explica isso, né? No nosso curso, que isso é muito mais aprofundado. Mas, para que o exercício seja terapia mesmo, né? Ou a pessoa se prepara para ele, entende, o profissional de saúde entende o exercício, a fisiologia desse exercício, quais são os hormônios que vão ser atingidos, né? E o que vai acontecer, quais são as adaptações esperadas dos hormônios. E com isso, que tipo de preparo que eu preciso ter, né? De comida ou de complementos, ou então eu não vou ter resultado, e é o que a gente vê, o que a gente mais vê na prática clínica, né? São essas pessoas que não têm os resultados, vão para médico, vão para nutricionista, fazem aquelas estratégias que são... tipo de estratégia que é básica, né? Toma um whey protein depois da musculação. Antes, come um carboidrato, né? Uma batata doce. Toma um oxandrolona, toma uma creatina BCA e não tem resultado. Que é o que a gente mais vê. Então, por isso que a gente vem tentando ensinar os profissionais de saúde para entender a fisiologia, para ter mais resultado, né? E também, assim, menos risco de dano às pessoas. Tanto dano de lesar o bolso das pessoas, de comprarem um monte de suplementos sem resolver o hormônio, ou como o dano na saúde, né? E eu acho que sobre suplementos, né, é interessante, né, Tanuri, falar que sim, são importantes quando a gente quer performar. Performar, vocês imaginam que é tudo que facilita a vida de uma pessoa normal, um atleta como nós, que trabalha, que precisa de mais resultado, precisa que o exercício seja mais efetivo, que provoque mais efeito e tal. E é claro que a gente não coloca como uma condição a suplementação. Não, é fundamental usar. Não, a gente não pode falar isso. É fundamental. É fundamental fazer exercício físico? Nem isso a gente pode falar. A gente não pode nem falar que é fundamental parar de fumar, porque às vezes a gente já tem uma pessoa com 80 e poucos anos fumando que não teve nada até agora, a gente vai falar o que para ela? Mas existem evidências, né, que podem fazer com que a gente ajude mais esses pacientes, né? E aí, de suplementos, eu quero que também possa passar para vocês o que ele vê de mais interessante hoje, né? Coisas até novas que estão surgindo aí, e de coisas para depois a gente partir para os hormônios, de coisas que devem obedecer algumas regras, né? Vou usar porque faz bem, porque deixa forte. Tá, mas e que exercício estou fazendo? Que momento do dia? O que eu comi antes? Como é que eu vou comer depois, né? E já desmistificar essa janela terapêutica, né, Dona? Sim, vamos lá, né? Primeiro, antes disso, né? Eu estou reparando aqui, quando eu começo a falar, Vitor, cai ali os views, a galera ali online, e quando tu começa a falar, aumenta o número de gente que está assistindo a lives. Tomando, pô. Desculpa, pessoal. Ele está sempre sacaneando, pô. Os cursos presenciais é a mesma sério? coisa. Ele fica me zoando o tempo todo. Pô. Então, acho que primeiro, antes disso, né, a gente tem que entender, esses são erros comuns, que a gente tem que entender como funciona ali, vamos dizer que a gente entende a fisiologia do repouso, e como funciona a fisiologia do exercício, para a gente separar isso, né? Como é que isso funciona? Dando um exemplo bem básico, até porque isso a gente não consegue explicar aqui, por isso que a gente fez esse curso. O jejum, por exemplo.
tem uma diferença muito grande do que vai acontecer com o teu corpo, o que você vai estar mobilizando, o que você vai estar usando, se você estiver no repouso ou na atividade física, por exemplo. Então, eu sempre falo o seguinte, hoje está na moda, jejum intermitente, fazer jejum, você é contra? Não. Eu até sou a favor, em alguns momentos eu acho interessante, uma estratégia legal, não acho que isso é uma dieta, né? Mas assim, sou a favor. Então, fiquem tranquilos, eu acho que é uma das estratégias até que eu uso, né? Inclusive. Mas, por exemplo, o jejum no repouso, no dia que não está com atividade física, é excelente. Porque você, ou seja, em baixa intensidade, a gente está em metabolismo aeróbico. O que significa? Eu aqui conversando com vocês, o Vitor, em metabolismo aeróbico, predominantemente eu mobilizo o que? Gordura. Eu uso gordura como fonte de energia. Eu consigo oxidar isso. E aí eu tenho glicogênio no meu fígado, que eu mobilizo também para o meu cérebro para chegar à glicose. Eu tenho estoque suficiente que eu consigo ali, tipo, mobilizar gordura e ter glicose. Quando eu, por exemplo, eu estou durante a atividade física num jejum, o meu estoque de glicogênio, quando eu estou numa intensidade alta, que já não é aeróbico, e as pessoas confundem muito isso, porque esse limiar não é tão ali grande como as pessoas acham, e a gente vai mostrar como você calcular, avaliar esse teu limiar anaeróbio, eu já acabo o meu glicogênio e eu não uso gordura. Então, se eu só funciono com glicogênio, se em metabolismo anaeróbico eu não tenho gordura, eu não uso gordura, e o meu glicogênio acabou, eu tenho que ter uma outra maneira de formar glicogênio, que é a gliconeogênese. E aí eu estou usando aminoácidos como fonte de energia e catabolizando. Então, isso só para a gente entender como, por exemplo, uma estratégia, o jejum. Vai ter um efeito se você quer mobilizar gordura, aumentar ali tua função mitocondrial no repouso, excelente, uma ótima estratégia. Se você vai utilizar essa estratégia ali junto com a atividade física, talvez seja uma péssima estratégia. Principalmente até se você é aquele caso da falsa magra que o Vitor falou, que você acha que para você seja melhor, inclusive, porque quer perder peso e gordura e você vai estar catabolizando cada vez mais. E aí, quando a gente fala ali de suplemento, que o Vitor falou, que eu acho que tem uma analogia com isso que eu estou falando, normalmente eu digo que assim, a questão até não é se é necessário ou não é necessário. Eu acho que tipo, a discussão tem que ser o seguinte: o que, quando e para quê? Porque, por exemplo, a gente entender que não tem suplemento bom, suplemento ruim, mas cada demanda vai necessitar um. Então, por exemplo, uma creatina. Para que eu vou usar a creatina? Eu tenho que entender isso, como a gente explica no curso. A creatina ela funciona como? Ela funciona aumentando ali o nosso estoque de fosfato. Para quê? Para quando eu tiver meu ADP, pegar mais um fosfato e formar em ATP. Onde eu faço isso? Em metabolismo fosfagênio. Creatina, fosfagênio. Então, por isso que se eu vou usar a creatina, se eu estou no exercício de força, né, no metabolismo fosfagênio, é um ótimo suplemento. Se eu talvez esteja em outro tipo de sistema energético, não seja tão efetivo. Então, não é que seja bom ou seja ruim. Então, até para isso, para a gente prescrever o suplemento, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu estou num exercício de alta intensidade, que a gente sabe que tende a gerar uma acidose, né, esse desequilíbrio, isso até é um dos parâmetros que a gente vai ensinar lá. De eu saber que eu estou em alta intensidade, ok, é esperado, mas isso também traz uma fadiga para a gente, você, consequentemente, perde performance, e existem suplementos para funcionar como tampão, a beta-alanina, por exemplo. Então, um suplemento que eu vou utilizar, se eu estou num metabolismo fosfagênico, como a gente falou antes, que não produz lactato, não produz ácido lático, não gera acidose, para que eu vou usar um suplemento que funciona como tampão? Para algo que eu não estou gerando acidose. Então, pode ser até que eu esteja piorando esse meu pH e até minha performance. E, ao mesmo tempo, também, Vitor, como é interessante isso, que eu acho, por isso que eu falo, quando você entende de fisiologia do exercício e a fisiologia hormonal relacionada a isso, você consegue individualizar bem teu treinamento e teu tratamento com o teu paciente, porque imagina a mesma situação, por exemplo, da beta-alanina tamponando como acidose, e a gente sabe que a acidose, a nível do sistema nervoso central, aumenta a liberação de GH, que é transformado em GF1 no teu fígado, vai na tua célula muscular, faz mitose mitocondrial. Então, é excelente. Outro motivo do GH é um grande mobilizador de gordura, como catecolaminas. Inclusive, atuam de maneira conjugada. Então, se é um paciente com aquela gordura centrípeta, síndrome metabólica, eu vou usar uma beta-alanina com esse paciente
Ou não, se eu quero que ele gere acidose para ele me dar esse benefício, com certeza, se eu usar uma beta-alanina, eu vou estar melhorando aquela sessão de treinamento nesse meu paciente. Talvez ele consiga performar um pouco melhor por um pouco mais tempo. Mas eu vou estar tirando todos esses efeitos metabólicos, que é o que eu gostaria para ele aumentar a secreção de GH, por exemplo, para aumentar a mobilização de gordura. Então, olha só como é que isso é interessante, da questão dos suplementos, como você falou. Então, mais do que usar ou não, é o que usar, para que tipo de exercício e qual é o intuito daquele exercício para aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa, tipo, está fazendo um exercício onde está gerando um custo metabólico para ela, está gerando esse lixo metabólico, mas eu não quero atenuar isso, porque é isso que eu quero que aconteça realmente para me dar outros efeitos a médio e longo prazo, por exemplo. Então, olha só como é que isso é interessante. E a gente consegue, através da bioquímica, né, avaliar isso em exames ali, laboratoriais, se isso está acontecendo ou não, para a gente fazendo as intervenções com o nosso paciente antes que aconteça. Então, isso que eu acho que é uma grande questão, e por isso que quando você tem esse entendimento ali, dessa base da fisiologia hormonal relacionada à fisiologia do exercício, como eu falei do jejum, no repouso, na atividade, para a gente entender que muda completamente, você consegue ir entendendo o que está acontecendo com cada um e atuando, inclusive até de maneira hormonal. Por exemplo, esse paciente é um paciente que tem uma resistência insulínica ou não. Então, por exemplo, que tipo de alimento e suplemento eu vou dar para ele no pós? Porque eu fazendo o mesmo exercício físico, eles vão ali funcionar de maneira completamente diferente no meu pós, dependendo do que eu dê para eles. Isso é importante, né, cara? Porque ficou estabilizado aí para o profissional. Vai bombar agora aí os seguidores aí online. Ó, vê só, repara. Não, boa. Não, porque é o seguinte, cara, como são as coisas, né? Ficou meio que estabilizado algumas coisas e as pessoas precisam entender, né, que só preciso tomar whey protein se eu faço exercício físico para ganhar músculo. Senão não tenho necessidade de usar. E vice-versa. Se eu quero ganhar músculo, eu preciso tomar whey protein. Cara, que tipo de exercício está fazendo? Precisa tomar ou não precisa tomar? E o resto do dia? O quanto de proteína do resto do dia? Como é que a gente calcula isso, né? E o que mais? É só proteína e a gordura. E a importância, às vezes, de manter, como o Tanino falou, esse controle da inflamação. Porque a gente ouve falar, né? Não, precisa inflamar, que tem que inflamar para crescer o músculo. Isso é uma grande mentira. Eu preciso inflamar e essa inflamação se perpetuar com o catabolismo do próprio músculo. Ou seja, eu preciso manter a inflamação que vai acontecer naturalmente e depois eu preciso ter um equilíbrio metabólico para que eu não continue inflamando. Ou seja, aí a gente vê, o que a gente apresenta no curso lá, o efeito de ômega 3 ajudando a aumento de massa muscular. Você, mas como assim ajudando? Porra, mas é óbvio que vai ajudar. Se eu consigo equilibrar o sistema inflamatório, a inflamação é catabólica. Se eu perpetuo esse sistema inflamatório, eu perpetuo uma ação catabólica do meu corpo. E, aliás, se eu perpetuo uma ação catabólica de cortisol, ou seja, da importância de manter o sono, tem pessoas que ali, pô, mas vão perder massa, vão perder gordura, e aí taca ali termogênico. E a gente vai ver o termogênico, pô, maravilha, perdeu 100 calorias por dia o termogênico. E às vezes o exercício dela acabou a energia mais cedo, essa via energética que o Danilo falou, começou a catabolizar no meio do exercício, de tanto termogênico que às vezes a pessoa está usando. E aí, uma noite de sono mal dormida, já estraga uns 3 dias de termogênico que ela usou. Ou seja, por quê? Porque recupera tudo aquilo ali e até piora a situação dessa pessoa. Então é importante, né, cara, que a gente ensina no curso, né? Começa do básico e vai para o avançado. Qual é o básico? Entender sobre exercício, entender sobre fisiologia hormonal, que a gente vai falar um pouco agora. Entender, então, quais são os substratos energéticos importantes e entender, então, por que a beta-alanina funcionaria como um tampão. Para quem não tem um dinheiro para investir em beta-alanina, por que ela poderia usar o próprio bicarbonato também como tampão? Coisa barata, antiga de utilizar, ou seja, não entender sobre esses suplementos é o que a gente ensina, né, no nosso curso, chama Definição Corporal com Saúde, já está abertas as vagas. Eu só tenho são 100 vagas, eu acho que tem menos de 20 vagas agora, porque nós abrimos faz uma semana, e é só para profissional de saúde, ou seja, a pessoa se inscreveu,
Ah, eu sou estudante de medicina, Vitor. Não tem problema nenhum. A pessoa vai ficar com o curso em casa. Vai ver quantas vezes quiser. Vai abrir todos os slides quantas vezes quiser. Ou seja, é só querer que a pessoa aprende, né? E tem muitos colegas nossos, poxa, que até hoje estão lá trabalhando. Prescreve oxandrolona aqui, magestrinona ali, stanozolol, um deposterol. Pô, até hoje não consegue dar efeito porque não entendeu. Tem aquelas coisas prontinhas. Sobre coisas prontas. Então, a gente vai falar um pouco sobre hormônios. Deixa eu mostrar para vocês uma receita que eu recebi aqui. Não é para criticar o colega que fez, até porque não tem o nome dele aqui, tá? Mas é só para mostrar quando no Rio, para quem não é do Rio, só para não achar que eu estou falando uma coisa pejorativa aqui. Existe uma expressão. Porra, é o samba do crioulo doido. O que é o samba do crioulo doido? Cara, entra num guarda-roupa, do jeito que tu sair, saiu. Vai sair um salseiro horroroso. Vai ficar, pô, um tênis de uma coisa, se a pessoa não se enxergar, né? Então, assim, samba do crioulo doido aqui em receita, é o que eu e o Tanuro recebemos muito, misturou todo. Tudo que aprendeu ali, pegou uma fórmula aqui, colar, isso a gente recebe todos os dias, receitas assim. Vou mostrar para vocês, não é questionar o colega, é só vocês entenderem por que não dá efeito e o porquê que se usa algumas coisas e não se usa outras coisas. Então, o paciente veio usando isso aqui. Vamos para a primeira fórmula aqui. Mucuna. A gente ensina no nosso curso sobre mucuna. O que é a mucuna? O que tem dentro da mucuna que poderia ajudar um indivíduo? Tem gente que não quer, por exemplo, eu vou usar mucuna para um cara que é contilenta, como Tanuri. O cara que é contilento, o cara já é dopaminérgico. Por que eu vou botar mais L-Dopa dentro do negócio dele lá? Eu vou atrapalhar o sono dele. Laxosterone, puta coisa cara pra caramba. Será que vale a pena 50 miligramas? Será que vale a pena enfiar aqui para ficar forte? A laxosterone? Aí eu tenho o salpalmetro aqui, para que se usa? Geralmente para diminuir 5-alfa-redutase, diminuir o DHT, 200 miligramas não é tão potente para isso. Aí já vem o samba do crioulo doido, já começa aqui. Aí eu boto o clomifeno para estimular LH e FSH, né? Junto uma tadalafila, que é um vasodilatador aí para melhorar a libido, né? Ou então para ter vasodilatação para os treinos. Junto um letrozol, que é o inibidor da aromatase. Junto uma dutasterida de uma dose alta, 0,13, que já é alta, para inibir 5-alfa-redutase. Ou seja, eu estou usando aqui coisa para estimular o hormônio, coisa para inibir estrogênio e DHT. Aí, junto disso, bioperine, pimenta, maca peruana, tá? Ioimbina e tríbulo, 600 miligramas. Tá. Bom, primeiro, essa forma aqui, a pessoa tem que entender por que ela prescreve isso aqui. Por que eu estou prescrevendo para quê uma coisa dessa aqui? Né? Será que vai funcionar? O custo de uma receita dessa aqui, mais bulbine, será que vai funcionar? Então, isso a gente explica como utilizar, o que funciona e o que não funciona. Mas daí não parou aqui, ó. Vamos lá, mais ácido márico, mais uma forma pronta para mitocôndria e para adrenal aqui, né? Mais o ácido D-aspartico, em 3 gramas aqui, então, de manhã em jejum. Será que esses 3 gramas aqui realmente a gente tem evidências, porque é caro pra caramba, e se ele vai funcionar para aumentar o LH, ou então, em alguns estudos aqui, será que realmente mostra um aumento de GH? E se eu quero o GH, eu estou usando de manhã, eu estou querendo mais é o LH. E será que vai acontecer? Bom, a gente passa, vai lá, uma cápsula. Você imagina tomar em cápsula diariamente 3 gramas de ácido aspartico. Não cabe de uma cápsula, né? Vão ser 10 cápsulas aqui, né? Umas 10 cápsulas só para o ácido aspartico. Junto disso, um HCG sublingual. Cara, puta que pariu, desculpa, né? O samba do crioulo doido. Eu estou dando clomifeno para aumentar o LH-FSH. Já dou o HCG de 300 unidades por dia para tentar aumentar o LH, porque ele é um irmão do LH, tá? Um análogo. E aí a gente dá junto outras coisas para baixar. Eu já estou contando que vai aumentar a testosterona, então. E aí eu já dou coisas para baixar DHT, outras coisas para baixar o estradiol. Aí dentro aqui, antes do treino, pô, o NAD, caro pra caramba, 10 miligramas. Será que se não for sublingual, será que desse jeito aqui vale a pena gastar essa grana aqui? Mais coliforina, mais GABA antes do treino? Mais uma beta-alanina de 600 miligramas. 600 miligramas? É melhor não usar. Então tem coisa, para vocês verem as coisas. Mais uma Evodia, que seria potencialmente um estímulo de testosterona antes do treino. Mais um Fitogen. Aí a arginina 200 miligramas, beterraba 250. Quer dizer, o samba do crioulo, e não é uma coisa incomum, a gente vê toda hora isso.
isso aqui, o paciente vai gastar um carro no negócio aqui, e será que vai dar resultado? Ou será que, de repente, não usava nada disso? De repente, usa só o HCG, se fosse o caso. Se eu quero realmente... Ou então só o clomifeno, se for o caso de aumentar mesmo. Mas não paramos aqui. Aí segue. Tá? Isso é outra... Então, esse aqui é... Aí tem mais coisa aqui. Aí tem já aqui. Não deu certo lá. Aí passa para cá. Capsiase, propionato de testosterona via oral. Nós estamos usando já um testosterona via oral. O estanozolol via oral de 15 miligramas. Modulip para emagrecer, tentar emagrecer. Maca, um NAC de 90 miligramas, que não serve para nada. Mais a glutationa, 5 miligramas via oral, não serve também para nada. Aí a gente vai em 3 doses aqui. Eu tenho mais, de novo, Evodia, DAPA, seria glifosina. Putz, nós estamos falando aqui de coisas utilizado para diabético. Um Meratrin, 120 miligramas, Morozil, paroxidina, ácido ursólico durante o dia, ostarine. Olha assim, eu estou misturando testosterona, um estanozolol, que seria um derivado de ditestosterona. Junto disso, já estou usando um ostarine, que é um SARP, em 10 miligramas, ou seja, não vai para homem, que não vai adiantar para absolutamente nada. Aí eu utilizo algumas coisas para fígado e tal. E já deixo aqui na mesma tacada. Uso aqui, a primeira não funcionou. Já uso de novo. Dutasteride para inibir DHT. O DIN, o SAMI, tá? Selênio, o que tem mais? Urtiga aqui, 90 miligramas. 90? Urtiga no mínimo 300 miligramas. E para que nesse momento aqui? Para ajudar a próstata, né? A MCN, trimetilglicina, vírus vinífera. E um pijo no final aqui para a próstata também. Ou seja, eu estou dando um exemplo aqui, gente, de coisas que são vários suplementos. Podem ser interessantes. Podem ser interessantes, né? Em doses adequadas, para as pessoas adequadas. Mas nunca que uma receita dessa vai dar um resultado eficaz, porque não é compatível com nada. Sabe como uma coisa, o samba do criador entrou no guarda-roupa, do jeito que saiu, saiu. O que eu posso prescrever para alguém tentar ficar forte? Só que isso não é uma receita. Isso é todos os dias. E você sabe que é todos os dias receber isso aí, Então, qual foi a nossa finalidade quando a gente idealizou o curso? Não é criticar quem fez isso aqui. Às vezes aprendeu com quem nunca fez. Às vezes não aprendeu, às vezes leu ou recebeu receitas de outras pessoas, começou a misturar. Ou, pior, não é criticar no sentido de não usa nada. Vai lá e come muita proteína e treina que nem um animal. Cara, peraí. Vida real. Quem é que tem esse tempo para comer que nem um animal, treinar que nem um animal? Quem que tem esse tempo e quer ter um resultado de saúde? Seria o equivalente a falar assim, não, olha aqui, ó, lipoaspiração, negativo. Não posso fazer. Vai lá, come que nem um animal. Peraí, lipoaspiração coloca a pessoa em risco. É um procedimento agressivo, mas está tudo certo, dá para fazer com segurança. E aí? Então, eu não posso usar nada disso? Não está errado de usar, nem tipo de testosterona, nem estanozolol, não está errado. Tem jeito de usar para que eu tenha resultado e tem jeito de usar, não só para ter resultado, mas o jeito de usar com saúde, sabendo o porquê, o que vai acontecer, explicando para o paciente, olha, isso é um esteroide, pode acontecer isso. Isso é um remédio que, teoricamente, foi desenvolvido para usar em tal patologia. Nós temos estudos se tem problema de fígado ou não, o que pode acontecer, o que se altera dos exames. Isso tudo é importante para o profissional de saber, né? Porque dá para usar tudo disso aqui. Só que tem jeito de usar, a gente explica. Mas tem coisas que não vale nem explicar, que a gente não explica no curso, porque não faz sentido nenhum, não funciona para nada. Tem outras coisas que são muito utilizadas, que a gente explica no curso, se vale a pena, se não vale a pena, quais são os dados científicos que a gente tem, e não só a ciência, na prática, o que a gente enxerga, principalmente porque a gente vê isso há muitos anos e mas o Tanuri, então, vê muito mais do que eu, né? Deve corrigir isso muito mais do que eu na prática clínica, né? Então, esse nosso objetivo, no final das contas, aqui dessa live, falar para você sobre o nosso curso, para vocês profissionais de saúde. A gente tem, não sei agora mais quantas vagas, porque deve ter gente que já deve ter se inscrito aí. O site é www.medicinavanguarda.com.br. Lá a pessoa entra e vê todo o material didático, lá o conteúdo programático. A gente fala de muita coisa. São só 100 vagas.
que nós vamos, então, durante 3 meses, ainda combinar lives, né, para tirar dúvidas dos alunos, num modelo diferente, porque pessoalmente a gente tira as dúvidas lá no próprio curso, né? E seria a oitava edição desse curso, que, volto a dizer, para profissionais de saúde. A pessoa entra lá, vê se é compatível o conteúdo com que ele vai conseguir entender, e mesmo se não conseguir entender, tem uma vantagem, porque ao vivo não entendi, poxa, boiei, e depois vou ter que ir sozinho, não levo para casa o vídeo para ficar reassistindo. E nesse caso aqui, a pessoa reassiste, né? Então, esse é o convite que eu quero fazer. Tanuri, o que tu acha aí, né, cara? Recebe muito disso também. Né? E o que tu pode comentar a respeito disso também, cara? Sobre o hormônio. A gente é a favor de uso de muita coisa aqui, mas tem um jeito, né? Tem uma hierarquia para a gente poder saber utilizar todos os conceitos e os suplementos. Né? Normalmente eu digo o seguinte, né? Como você falou, a gente acaba que recebe muito isso, né? E muito mais difícil do que construir, às vezes, é desconstruir, né? Então, assim, às vezes construir é fácil, né? Às vezes, para a gente que chega algumas coisas lá que a gente tem que desconstruir, às vezes é muito mais difícil. E, como a gente falou, né? A gente está produzindo hormônio todo dia, né? Na atividade física a gente está produzindo hormônio, a diferença da nossa quantidade de massa muscular faz diferença na nossa quantidade de hormônio, tudo isso, enfim. Até para a gente entender o que é bom para cada um dentro de uma faixa normal de hormônio, tem que entender qual que é a composição dessa pessoa, nível de atividade, idade, tudo isso, e não de uma maneira tão simples como eu pego ali um exame de sangue, tem simplesmente uma faixa etária que serve para toda essa população de maneira igual, sem nem saber o que é o estilo de vida de cada um. Então, o hormônio é tão importante para a gente que quando eles vão caindo é que a gente vai envelhecendo e começa a ter uma quantidade maior até de câncer, inclusive, enfim. E para a gente ver o nível de importância. Então, acho que a questão não é o uso do hormônio, não, que eu acho que isso já é um consenso. É tipo, o que você tem que observar, o que você tem que avaliar para até o uso desse hormônio, se for o caso, ter o resultado que você quer. Quando você chega ali, como você falou, com uma receita como aquela, né, Vitor? Eu acho que o maior problema daquilo é que você nunca vai nem saber o que está funcionando, não está funcionando, até para você fazendo suas correções. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Então, às vezes, eu vejo pessoas usando, por exemplo, um estimulante do sistema nervoso central, e se isso acaba sendo demais para essa pessoa, usando um depressor do sistema nervoso central, para você equilibrar o efeito colateral desse estimulante que você está usando, isso é uma coisa que na minha cabeça não faz o menor sentido, por exemplo, né? Eu falo, pô, se você usou algo que teve um efeito maior do que você esperava, não é que você tem que usar algo para equilibrar esse efeito e sim ajustar o que você está fazendo. Então, acho que esse que é o conceito que a gente tenta passar ali para os profissionais de saúde, a gente tem visto isso cada vez mais. Eu acho que as pessoas hoje, né, têm buscado isso, esse equilíbrio, têm buscado os profissionais da área de saúde em busca desse equilíbrio, desse acompanhamento. E principalmente agora, eu acho, nesse momento, tenho visto cada vez mais, eu acho que a atividade física virou uma realidade, todo esse equilíbrio. Eu acho que o profissional de saúde que tiver esse conhecimento realmente, com pessoas ali que têm a prática e a teoria, e mais do que isso, né? A gente divide um pouco a nossa experiência clínica ali, né? Que os resultados que a gente tem, eu acho que realmente vai estar dando um passo ali, pequeno, mas assim, grande na caminhada aí, para ter acompanhamento desse tipo de pessoa, né? É assim, é uma coisa que a gente aplica muito, né, Tânia? É engraçado que a gente comenta isso no nosso curso, que muitas vezes a gente aplica isso de uma maneira mais inesperada. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que acontece com alguma regularidade. Eu aventar, porque como a gente, a gente acaba atendendo todos os tipos de pessoas aí, nas mais variadas buscas, eu às vezes vou atender lá uma comum, tá? Uma mulher dos seus 60 anos e está com uma queixa disso, daquilo, e que eu vou avaliar na composição corporal dela uma paciente de risco. Por quê? Porque mesmo estando no peso, sarcopênica. E a sarcopenia é um problema muito sério.
A sarcopenia, ela anda em conjunto com a osteopenia, com a osteoporose também. Então, nessa avaliação, é muito comum de eu ter que sentar e abordar essa paciente e falar, olha, nós temos aqui, e aliás, vários colegas teus, ortopedistas, acabam me enviando pacientes aqui no Sul, ou lá em São Paulo também, até para isso. Olha, Vitor, eu tenho uma indicação do meu médico aqui, ele sabe que tu entende sobre isso, né? E que não teria problemas, então, de te enviar. Acabei de receber uma paciente aí, inclusive, aí de um colega do Rio, um colega teu, um ortopedista que é do interior do Rio, e me pediu, poxa, eu preciso aumentar densidade muscular dessa paciente. Eu estou com problemas sérios, articulares e tudo mais, blá, 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 e eu não confio nas pessoas, porque, pô, eu vejo os caras prescrever sem entender. Aí me enviou e tal. Então, é muito legal quando a gente pode entender isso, aplicando em pacientes em que às vezes não vieram com esse objetivo. A gente tem muitos estudos, por exemplo, que nos perguntaram no começo da live lá, de oxandrolona, tal, de oxandrolona na terceira idade, em elderly, são a maior parte dos estudos que a gente vê em crianças, ou seja, em idosos, para quê? Para melhorar a composição corporal do idoso, dar mais qualidade de vida. Nós temos estudos em câncer de fígado, em pessoas com câncer, ou seja, nós temos uma variação muito boa para prescrever quando a gente sabe explicar o porquê. Quando a gente tem os estudos para nos embasar isso, olha, tá aqui, ó, temos uma indicação por causa disso, daquilo. E aí dá liberdade da pessoa em confiando no nosso trabalho em ter os resultados, né, que são previstos quando a gente sabe aplicar e sabe prescrever. Então, a gente não se limita, né, a nuriar, prescrever para quem veio ficar forte. Apesar de que, claro, que o objetivo, definição corporal com saúde é muito válido e é o que grande parte dos profissionais aqui de saúde recebem todos os dias no consultório. Mas, mais do que isso, né, entendendo muito disso, a gente aplicar na minha mãe, numa senhora, minha avó, ou seja, no meu avô, para conseguir dar mais qualidade de vida, recuperar tecido, melhorar a composição corporal, utilizar esses suplementos que vêm sendo estudados muito. Eu publiquei há pouco tempo atrás aqui, fiz um post, poxa, de um suplemento muito utilizado e para quem quer massa muscular, tal, um estudo maravilhoso em idosos. Por quê? Porra, porque o idoso é o que mais está fragilizado ali na sua composição corporal. Quando a gente consegue melhorar a composição corporal do idoso, nós estamos melhorando a sobrevida dele, a qualidade de vida. Nós estamos dando mais longevidade com saúde para esse idoso. Então, nós estamos abri aqui, porque antes ficava cobrindo o rosto da Núria aí, os últimos comentários de vocês, Fernando e tal. E essa mensagem final que eu queria deixar aqui com vocês, convidá-los. Então, quem ainda está, os profissionais que não conheciam, que conheçam, né? Vocês possam compartilhar quem não é da área da saúde e tal, com as pessoas que vocês conhecem também. É uma oportunidade ímpar de aprender com esse cara aqui. Aqui, ó, uma pessoa perguntando, fala sobre a utilização do oxandrolona. Querida, tu faz o seguinte, ó, você procura quem fez o nosso curso, porque quem fez o nosso curso sabe utilizar a oxandrolona e sabe o momento de utilizar, a dose de utilizar para que não tenha efeitos ruins. Tá? A gente não pode falar aqui como é que usa, porque se você não é da profissional da saúde, não faz sentido a gente falar aqui. Eduardo, que honra ter aqui, pô, Eduardo, doutor Senra, tá? Eduardo é um endocrinologista top de linha, lá de Joinville, um amigo que eu fiz um curso, que a gente fez um curso online, eu e ele juntos, e é um cara mais alto gabarito aí. Uma honra de ter aqui, viu, Eduardo? Uma honra mesmo, cara. Ó, já trabalhei com vocês no Medicina com Vanguarda, Fernando Esteves, tá? Pois, como nós, nutricionistas, não podemos prescrever hormônios, fico na dúvida se esse curso não seria interessante. Você não tem que ter dúvida, querido. Você tem que abrir o site e olhar qual é o conteúdo programático. Essas coisas assim, será, você nunca vai fazer nada na vida. Você vai lá, olha lá o conteúdo. Eu falei no começo dessa live, vou repetir aqui, eu acho que tu não estava no começo da live. Ó, esse é um curso que o nutricionista vai ter que entender fitoterápico se usa ou não usa, creatina se usa, BCA se usa, até betalanina, bicarbonato, citrulina, arginina, PQQ, coenzima Q10, para quem
o quanto, maca perona se funciona, não funciona, turquesterona se funciona. Tem que entender isso, a pessoa vai prescrever também, como nutricionistas. Segundo, além disso, o nutricionista vai entender vias energéticas do esporte. Vias energéticas do esporte. Ou seja, como que a pessoa consegue, qual é o cálculo basal que você tem que fazer de carboidrato, de proteína, para poder dar resultado para o paciente, se ele quer definir, se ele precisa emagrecer, se ele precisa ganhar massa. Essa semana eu atendi uma paciente minha que vinha fazendo uma restrição de carbo para emagrecer e acelerando o exercício físico. O erro basal, não é mesmo? Pô, tudo bem, pode funcionar. Por que não está funcionando? Simples. É a fisiologia do esporte. Precisa entender, né? Senão vai ficar passando. E aí, doutor Tanuri, o que tu acha aí, meu irmão? Bem, quero agradecer para todos aí. Estava só vendo aqui os comentários, né? Os caras só, tipo, dão moral só pra tu, cara. Doutor Vitor, melhor médico, o Vitor é top e tal. Assim. Eu só vi Tanuri aqui, ó. Tanuri na CBF já. O Tanuri manja muito. Pô. Vamos lá, perguntaram aí Tanuri, onde faz a inscrição. O link está no site, né? Não sei se tu pode fixar o site aí, Vitor, para... Eu vou botar de novo. O pessoal está perguntando onde tem o link, o Vitor vai botar aí. Espera ali, o tema é muito extenso, um tema muito atual, que a gente vê cada dia mais nos consultórios, tanto o médico de medicina preventiva, né? O médico de medicina integrativa, o médico do esporte, o nutricionista do esporte, o nutricionista que trabalha com medicina, com nutrição integrativa também, enfim, ortomolecular. Com certeza absoluta, tudo isso que a gente falou, vocês veem isso no dia a dia de vocês. Então, acho que é um tema, assim, muito importante para a gente falar aqui, né, nesse período curto, mas extremamente, ao mesmo tempo, atual e que a gente vê no dia a dia e o que a gente passa ali um pouco dessa experiência do dia a dia do consultório também, né? Então, uma honra aí estar com vocês. Obrigado aí por todo mundo que assistiu, teve a paciência. Obrigado aí pelo Vitor, que é um irmãozaço aí, ele sabe disso. Era uma das maneiras da gente, pelo menos, estar se encontrando algumas vezes por ano o curso, né? Esse ano aí a Covid atrapalhou isso, mas, de qualquer maneira, pelo menos rola as lives, né? Então, assim, tenho que ficar satisfeito com o que tem. Tá aqui embaixo, gente, ó, o link fixado, ó. Faça um print, que é mais fácil, tá? www.medicinavaanguarda.com.br e eu já vou mandar uma função aqui para a Paty. Paty, nós precisamos colocar os alunos lá, tá? Então, todas as pessoas que já foram nossos alunos no curso, para quê? Para que as aulas serão liberadas, volto a dizer, Paula, entra no site, se informa lá, manda mensagem lá, que tudo está explicado lá, ok? Então, a gente já está todo gravado, vocês vão ficar com acesso, ficar reassistindo quantas vezes quiserem, tá? O que eu ia falar para vocês aqui do curso? Tá aqui o site, façam um print, e aí são só 100 vagas, só, tem mais de 600 alunos nós temos, né? Então tem alunos espalhados pelo Brasil todo, gente. Podem, precisamos colocar, eu sei que é 600 alunos, mas pelo menos, valeu, Eduardo, uma honra mesmo, cara, obrigado mesmo. A gente vai colocar pelo menos as pessoas assim, ó. A gente sempre pede, né, Thalina, as pessoas que façam um curso com a gente, posta nos stories lá que fez, para as pessoas saberem, entendeu a bioenergética, entendeu, é um profissional. Claro que a gente não tem como garantir, né, Thalina? É engraçado, porque tu sabe que na escola de Platão, cara, na escola de Platão, existia uma peneira, a gente já falou sobre isso, sabe? Não sobre Platão, mas existia uma peneira para quem seria aluno da escola de Platão. Qual eram os pré-requisitos? Não tinha nada a ver com inteligência, tinha a ver com integridade. Se aquele cara ia utilizar bem aquele conhecimento que ele aprendeu, né? A gente ainda vai chegar nesse ponto, né, cara? De ter a certeza de que, poxa, os alunos ali, eles vão utilizar bem isso. Eles não vão fazer mau uso, não vão querer se ludibriar das pessoas, ganhar dinheiro das pessoas de uma forma errada, né? Não é problema ganhar dinheiro, porque nós vivemos disso, né? Mas, enfim, fazer coisas erradas, né? E um dia nós vamos chegar nisso, de poder, dentro do nosso curso, ainda fazer uma pré-seleção, vamos botar como meta, cara, uma pré-seleção
para a gente entender quais são as reais intenções das pessoas, né, meu irmão? De estar ali, porque a nossa intenção, a gente tem certeza, que é passar tudo que a gente sabe para que a gente multiplique as pessoas que tenham esse conhecimento, essa vivência nossa e que possam ajudar os seus pacientes a ter mais resultado e eles possam prosperar, né? E talvez a gente consiga pensar para o ano que vem a fazer alguma coisa disso, sabe? Poder escolher um pouco melhor. É claro que mesmo assim a gente não tem uma certeza, às vezes, né, de tudo, um universo que as pessoas... Não tem aquela coisa, a gente só conhece a pessoa depois que separa, ou depois que separa uma sociedade, essas coisas. Eu e Tanuri, a gente não tem disso, né, cara? A gente, aliás, é engraçado, assim, né? A gente é muito parecido em muita coisa, muito. E a gente não tem isso, né? De conhecer depois. A gente nunca pensa que a pessoa pode ser errada ou pode fazer alguma coisa errada. Isso é um problema, porque acabamos sendo ingênuos, né? Às vezes a gente passa tudo e volta e meia vai ter alguém que não vai utilizar da melhor forma. Esse é o problema de dar indicação das pessoas que foram alunos. Mas eu acho que você tem que sentar na frente dessas pessoas e ter essa troca de empatia, né? Pô, foi aluno do curso, nós vamos colocar lá no site. Foi aluno do curso, pessoas que deveriam ter o conhecimento. E aí, além do conhecimento, eu acho que vocês vão ter que ter a percepção, sentar na frente desses indivíduos e falar, cara, fui com a cara, teve uma energia legal, me explicou passo a passo, me passou confiança, e eu vou dar um voto de confiança para esse médico, ou para esse nutricionista, educador físico, enfim, seja lá o que for, porque além de aluno, me pareceu uma pessoa íntegra, né? Vitor, será uma das coisas legais no curso, né? Como a gente falou, né? Assim, na verdade, quando a gente fez o curso, um dos nossos intuitos ali, objetivos iniciais, era isso, né? Deixar um legado, e a gente conversava, né, que seria uma injustiça nossa com os nossos filhos, né, que agora nasceram no mesmo ano aí, são quase primos, do que a gente construiu, né? A gente refletindo, foi assim que surgiu o curso, verdadeiramente, que seria injusto até com nossos colegas médicos, tão queridos assim, que torcem tanto por nós, como a gente falou, né, formando uma geração, que a gente não dividisse as nossas experiências, os nossos erros, né, os nossos fracassos, os nossos sucessos, para que a gente ajudasse pessoas que tivessem a coragem de seguir esse caminho, não tivesse ali tantas pedras como a gente enfrentou, né? E óbvio que a gente não tem o controle, né, nunca ali sobre a ação dos outros, mas é impressionante que tem aquele jargão, né, que gentileza gera gentileza, o bem atrai o bem. Todos os cursos que a gente fez ali foram muito cansativos, né? E sempre a nossa sensação quando terminava era de realização, um ambiente ótimo, né? As pessoas, a energia, um astral assim muito difícil, né? E muito diferente. Então acho que assim Deus já estava separando pessoas especiais para estar nesse projeto aí com a gente, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu acho que o mais legal é essa convivência que eles têm, que vão ter ainda mais agora, se conhecendo, e nos ambientes, nos congressos que a gente vai estar voltando. E eu sempre digo que dá uma certeza para a gente de ver pessoas como eu vi aí o Clair, como outros colegas que estão em todos os nossos cursos, que eu, assim, me dá certeza de saber que assim, eu tenho a certeza que ninguém engana todo mundo ao mesmo tempo, né, o tempo todo. E terem pessoas que fazem questão ali de estar acompanhando a gente, sempre a gente ali, me deixa ali a certeza ali de que a gente está fazendo algo certo. E isso é o que move a gente, mesmo em muitos momentos sendo cansativo, né? Que as pessoas não entendem, mas eu acho que esse é o nosso combustível, e a gente tem ali um sonho, né? Tipo Martin Luther King, I Have a Dream, isso é parte dele, quem sabe ali lá na frente isso vai acontecer com uma formação realmente, com uma extensão, com algo mais prolongado, onde a gente consiga estar passando visão, valores, não só ali questões técnicas da medicina, mas como visão empresarial do ambiente médico, um coaching profissional e de vida, por que não, né? Então, assim, esse é o nosso sonho completo, né? Dividindo aí com vocês aí, não combinei nada com o Vitor, né? Quando a gente começou esse curso, era de algo a mais, que a gente falou, mais do que passar a questão técnica, é passar isso para as pessoas, essa empatia, né? Como que você consegue ali fazer e, ao mesmo tempo, ter teu reconhecimento profissional, teu reconhecimento financeiro, mas
sem perder ali a ternura, digamos assim, né? Ai, que endurecer, pero que sem perder a ternura. Como é que isso é possível, isso é viável, que as pessoas acham que não é completamente... A gente tem que entender que a questão comercial é o fim, né? Não pode ser ali o reconhecimento, mas eu acho que é um pouco do que a gente quer passar, né? Dessa visão também, que eu acho que é importantíssimo, que eu sempre falo o seguinte, né? Hoje a informação é universal, conhecimento as pessoas não têm, mas informação ela pode ter. Então, o que a gente quer passar é conhecimento. Como você usar essa informação que todos têm de maneira diferente, né? E hoje eu acho que as pessoas estão carentes disso, né? Desse toque humano, óbvio que com conhecimento técnico, né? Acima de tudo, e com coragem de ser vanguardista, né? De fazer o que tem de melhor, o que tem ali... que você acredita para aquela pessoa naquele momento, por isso que o nome surgiu Medicina Vanguarda, e que eu acho que é assim, um pouco da nossa visão. Então, o curso, eu acho que engloba tudo, se Deus quiser, esse sonho vai acontecer, né? Onde a gente possa ter mais tempo, onde a gente possa passar mais conteúdo médico e, assim, e mais visão, realmente, do que a gente acredita profissionalmente também para vocês, né? Então... Queria agradecer, boa noite aí, agradecer o Vitor mais uma vez. Não só o Vitor, todos ali, a Paty, a Cíntia, né, a Mush, todos ali que ajudaram no curso, que fazem parte disso também. Sem vocês a gente não estaria aqui, ou sem o Vitor nem estaria aqui, né? Fazendo live tudo. Então, a gente é uma equipe onde cada um otimiza o que tem de melhor e a gente tem que reconhecer e parabenizar essas pessoas aí que estão nos bastidores, do Vitor, senão a gente provavelmente não estaria com vocês. Então, eles ajudam a carregar um fardo com a gente para que a gente possa estar ali doando o que a gente tem de melhor para vocês. Então, muitas vezes as pessoas não são lembradas, não são reconhecidas e são tão importantes para que a gente esteja aqui com vocês, que tipo é o mais importante para a gente, tá? Então, obrigado a todos, obrigado aos 600 alunos que já tiveram com a gente, obrigado aos 100 novos alunos que eu tenho certeza que vão estar presentes, que essa turma vai fechar, muito em breve, já tem quase toda lotada. Vocês vão poder perceber um pouco da gente e cada vez quero 1.000 alunos, 10.000, 100.000, o mundo todo, sei lá. Já só faltou a gente conquistar o mundo. Já conquistamos o Brasil, as Américas, né? Estamos em outro patamar. Vamos conquistar o mundo. Beleza. Valeu, meu irmão. Tu é um gentleman mesmo. Obrigado por ter lembrado das pessoas aí que estão junto com a gente, não atrás, mas junto com a gente mesmo, nos ajudando. Tu é foda, cara. E nossas esposas e nossos filhos, né? Também, né? Graças a Deus, né, velho? Que temos uma família que tanto sonhamos. Tanto sonhamos. Mas é isso aí, gente. Valeu. Obrigado, meu irmão, pelas palavras no final aí. Obrigado por tudo. E esperamos vocês lá, então, um grupo de alunos, para poder construir uma relação mesmo, tal como a gente construía em loco lá pessoalmente, para que online a gente tenha também esse relacionamento e cresçamos juntos e aprendamos juntos e que a gente possa passar a transferir para vocês tudo que a gente deseja de transferir, que vai muito além do conhecimento, a base é o conhecimento mesmo, mas no curso vocês vão ver que muitas outras coisas a gente vai acabar passando de valores e de forma de lidar com a medicina para poder crescer eticamente. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Compartilhem a live aqui, viu? Vou deixar salvo aqui no IGTV. Beleza? Valeu.